Amados irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, já início de um fim de semana. Desde já, que Deus permaneça sempre em vossos corações. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, que se encontra no capítulo 10, dos versículos 16 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos numa sequência desde segunda-feira. E este evangelho que nós acabamos de ouvir também foi continuidade do evangelho de ontem. Ontem Jesus dizia aos seus discípulos, quando os enviou à missão: de graça recebestes, de graças também deveis dar. E hoje Jesus nos chama a atenção a um ponto muito interessante, mediante as nossas fraquezas. Que ponto é esse, Padre? Ele nos diz assim: não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. Mediante as nossas missões como evangelizadores e anunciadores da multiforme graça do Senhor, nós enfrentamos muitas coisas. Pessoas que são aos nossos favores, pessoas que são contra nós, pessoas que não aceitam as nossas palavras, pessoas que nos deixam indiferentes mediante aquilo pelo qual eles estejam passando ou sendo. Então Jesus é muito forte. Logo no início Jesus diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Veja a prudência maior que Jesus nos chama a atenção. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, mas também simples como as pombas. Essa expressão, Jesus quer chamar a atenção de cada um de nós, que nós seremos julgados, seremos criticados, seremos condenados, seremos ameaçados pelo seu nome. Mas há uma expressão muito bonita aqui no Evangelho, quando Jesus diz assim: estes todos que forem perseguidos por causa de mim e perseverarem até o fim, estes serão salvos. O que eu creio aqui, vejo que é muito interessante no Evangelho, é no versículo 19, quando Jesus diz assim: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Veja a resposta desta confirmação de coragem que Jesus nos dá. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Vejamos, o versículo 20. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. Aí ele vai citar aqui uma família, o irmão, o pai, os filhos,
que todos serão contra. Contra o quê? Aos anunciadores. Quantos de nós na nossa casa não somos perseguidos até mesmo pela nossa própria família, que não aceita a gente ser um cristão, que não aceita a gente propagar e anunciar a palavra de Deus? Muitos que nos criticam, muitas outras pessoas que chamam de babão do padre, lá vai a papa hóstia, tantos outros nomes, porque nós queremos viver algo diferente e anunciar às outras pessoas a transformação do reino de Deus. Como é difícil. Mas Jesus aqui nos dá uma resposta muito interessante no versículo 22. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. É uma expressão muito bonita aqui, quando Jesus aqui nos diz muito bem. Não adianta buscarmos nenhum tipo de defesa, porque a maior defesa Jesus nos dará no momento certo e oportuno, para que assim seja propagado e anunciado a palavra de Deus. Ele vai nos mostrar um ponto interessante. Os lobos não perderam tempo, arremessaram-se contra as ovelhas de Deus para prenderem, para atacá-la, mas Jesus nos dá um grande ensinamento. Nós que somos discípulos de Jesus, devemos trilhar por outro caminho, o caminho do Mestre, o caminho da salvação. No entanto, o maior risco que correm nessas situações é de querer renunciar à sua condição de ovelha para assumirem pouco a pouco a velocidade e a astúcia e a pertença de uma força que não vem de Deus, mas sim de nossa fraqueza. Que Deus nos ajude a compreendermos verdadeiramente essas dificuldades que nós teremos em nossa vida de anunciar a palavra de Deus. Eu termino com a resposta do Salmo, que nos diz assim: minha boca anunciará vosso louvor. Que a cada dia possamos propagar uns aos outros a maior felicidade que nós temos em conhecer Jesus e fazer com que essas outras pessoas também o conheçam. Tenha um excelente fim de semana. Quer dizer, um excelente início de fim de semana, hoje, sexta-feira. Que Deus os abençoe e vos guarde. Permaneçamos em casa e o Senhor é sempre a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.